Prezado aluno, é uma grande satisfação estar com você aqui para discutir esse interessante, instigante e cada vez mais importante tema que é o empreendedorismo. O empreendedorismo é um tema que cada vez é mais discutido no Brasil e em todo o mundo, principalmente em função da sua importância econômica e social. Mas afinal de contas, do que estamos falando? Nossa proposta nesse encontro é revisarmos, consolidarmos alguns dos conceitos que você já avaliou, já assistiu na unidade 1 da disciplina Empreendedorismo na modalidade ensino à distância. Então, conte conosco nessa jornada do conhecimento para revisar, conceituar e consolidar alguns temas, alguns conceitos que consideramos de extrema importância e que foram abordados nessa unidade, nessa primeira unidade. Nesse sentido, vamos começar pela conceituação. De onde vem a ideia, de onde surgiu a ideia de empreendedorismo, como essa perspectiva empreendedora ganhou as universidades, os governos, as instituições não governamentais, como um tema extremamente importante para toda a sociedade brasileira e, por que não dizer, para toda a sociedade mundial, uma vez que as organizações de micro e pequeno porte, onde se concentra, de certa forma, os principais enfoques da atividade empreendedora, elas são responsáveis pela maior parte da mão de obra intensiva, ou seja, são grandes geradoras de postos de trabalho, de renda, de emprego. Portanto, o empreendedorismo ele tem uma grande relevância nesse sentido social, econômico e para o desenvolvimento de todas as nações. Nesse sentido, essa disciplina é extremamente oportuna, atual, no momento em que nos encontramos buscando oportunidades, novos caminhos, novas modalidades nesse mundo do trabalho. Mas, enfim, como surgiu a ideia de empreendedorismo? Durante muito tempo aqui no Brasil, se falava apenas em empresário. Será que existe alguma distinção conceitual, alguma diferença entre empresário e empreendedor? A ideia de empreendedorismo e o personagem, o protagonista principal desse processo, que é o empreendedor, começa a ser mais utilizado nos últimos 25 anos, a partir da década de 90, quando acontecem dois fenômenos muito importantes: a globalização e a abertura do mercado brasileiro para as empresas estrangeiras de fora. Então, esse conceito começa a se disseminar por todo o país. E uma instituição tem um papel muito importante na divulgação desse conceito de empreendedorismo, que foi o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, uma organização que existe desde 1972, mas a partir dos anos 90 faz um trabalho muito intenso de divulgação desse conceito de empreendedorismo. Gostaria de ler com vocês um conceito de um autor muito conhecido, um autor nacional, um colunista de revistas conceituadas, é autor de um livro chamado O Novo Mundo Digital, Você Já Está Nele, que temos incluído nos nossos referenciais bibliográficos, chamado Ricardo Neves, que nesse livro, O Novo Mundo Digital, ele retrata um pouco esses dois personagens, o empresário e o empreendedor. Será que são sinônimos? Será que estamos falando de agentes, de protagonistas diferentes? Vamos ver o que Ricardo Neves nos apresenta. Então, olha só, vejam bem o que nós temos segundo esse conceituado autor. Empreendedor. Vejamos agora que tem um papel extremamente singular no processo produtivo e de criação de riquezas. Estamos falando de indivíduos que são, antes de tudo, visionários, obcecados por uma ideia inovadora e, ao mesmo tempo, capazes de arriscar e mover céus e terras na busca de implementação de sua visão, na medida que frutifica a inovação do empreendedor. O velho jeito de fazer as coisas vai sendo deslocado para o passado. É a destruição criativa entrando em cena. Agora sim, são empresários que montam seu negócio seguindo um novo conceito elaborado pelo empreendedor. O que Ricardo Neves quer nos dizer com isso? Que o empreendedor, como diria outro autor que nós usamos no nosso referencial também, chamado Schumpeter, um economista que é o primeiro autor a tratar desse tema empreendedorismo, ele fala que o empreendedor tem duas características muito importantes. A primeira é aquele que está disposto a correr risco. Vejam bem, estar disposto a correr risco é diferente de gostar de correr risco.
né? Quando você tem em jogo dinheiro, tempo, recursos, a sua vida pessoal, você não quer brincar com isso, né? Mas o empreendedor é aquele que está disposto a correr risco e aquele que está constantemente buscando a inovação. Né? Schumpeter diz que essas são duas características importantes, né, da figura do empreendedor. Tá? Por outro lado, o empresário teria um papel mais de execução, daquele que às vezes já pega o negócio pronto, que já pode comprar. São dois protagonistas importantes. Mas hoje, né, em plena era do conhecimento e da inovação, cada vez mais elementos, né, cidadãos de todo o mundo buscam novas oportunidades de negócios, principalmente de base tecnológica, a partir do advento da internet nos últimos 25 anos, criando negócios interessantes que vão gerar renda, vão gerar impostos para os governos e, sobretudo, oportunidades de trabalho e respostas a demandas da população e não apenas dos seus próprios mercados. Então, a figura do empreendedor é um agente central, né, na sociedade contemporânea. Ser empreendedor hoje tem uma dimensão de extrema importância, repito, na perspectiva tecnológica, social, econômica e até de cidadania, né, para um país. Seguindo a nossa linha de raciocínio, né, vamos falar ainda sobre a ideia de um perfil do empreendedor na era do conhecimento. Um questionamento que se faz com muita frequência seria o seguinte: qual é o perfil ideal do empreendedor? Há uma ideia, uma perspectiva de empreendedor ideal? Será que empreender é uma atividade, uma habilidade inata que algumas pessoas já nascem com ela? Será que é possível, né, aprender e estudar empreendedorismo? Acreditamos que sim. Acreditamos que algumas pessoas talvez já tenham uma tendência, como em qualquer área de atuação humana. Entretanto, você pode internalizar, aprender, conhecer, né, diversas características que serão importantes para a sua atividade como empreendedor. Nesse sentido, gerenciar o conhecimento, as informações, tornou-se um fator decisivo para as empresas na atualidade, principalmente para aprender com as experiências e registrar o conhecimento de empreendedores e colaboradores. O que é importante sinalizar, né, nessa segunda aula, nesse momento? Hoje, o empreendedor é alguém que conta com uma série de recursos, principalmente a partir do advento da internet, né, que no Brasil a gente pode ter esse marco, né, em termos de referencial histórico, né, nos últimos 25 anos, com uma gama de informações, de oportunidade de buscas, de mercado, de negócios, né, que antes ele não tinha. Ele pode pesquisar sobre seus concorrentes, ele pode pesquisar sobre novas ideias, pode ter acesso a informações relevantes sobre o segmento onde ele pretende atuar, informações demográficas sobre sexo, idade, formação da região onde ele está inserido. Então a internet facilitou muito, né, a vida dos potenciais, dos candidatos a empreender. Cada vez, né, são mais significativos, especialmente no espaço universitário como esse. Então, ser empreendedor na era do conhecimento é uma característica muito importante, porque você tem que ter um certo domínio, né, dessas ferramentas, desse novo mundo digital que está à nossa disposição. Então, vamos usar esses recursos, né, para o bem de nossos empreendimentos, de nossos projetos de empreendimentos, nossos negócios, negócios criativos, negócios que demandam basicamente, né, de informação, uma informação que cada vez está mais disponível. Outro tema que foi extremamente importante nessa unidade 1 foi a ideia, o conceito de empreendedor corporativo ou intraempreendedor. Nós podemos achar esses dois conceitos, né, apresentados nessas duas perspectivas, empreendedor corporativo ou intraempreendedor. Vejamos o que diz esse conceito que foi cunhado, né, por um autor chamado Gilford Pinchot em 1985. Vamos, né, consolidar o conceito de intraempreendedorismo. Intraempreendedorismo, utilizado pela primeira vez por Gilford Pinchot em 1985, aponta para uma ideia muito comum em nossos dias.
a do empreendedor corporativo, ou seja, o colaborador, né, o funcionário, a pessoa que faz parte de uma empresa, ele não é dono do negócio, né, um colaborador de uma organização que assume padrões comportamentais similares ao empreendedor. Então, segundo Pinchot, você tem uma perspectiva muito interessante, né? Extremamente valorizada pelo ambiente empresarial da atualidade. As empresas, as organizações, elas querem colaboradores ou funcionários, né, que atuem como empreendedor, que estejam dispostas a correr riscos, que agreguem valor para a empresa, que sejam proativos, que sejam inovadores, que cuidem da empresa como se fossem seu próprio negócio. Muitas organizações, especialmente de grande porte, elas costumam atuar com um modelo de negócios, né, com uma modelagem, um desenho organizacional chamadas, né, de UEND, né, unidades de negócios, como se fosse uma confederação, né, de várias pequenas empresas, vários pequenos negócios. Então isso pode ser muito oportuno, né, para a utilização dessa figura do intraempreendedor. Então, de uma maneira muito simplista, resumida, nós podemos dizer que intraempreendedor ou empreendedor corporativo é alguém que tem a visão do dono, né? Alguém que cuida da empresa como se fosse o dono. Ele pensa na questão de custos, ele pensa na questão de vantagens competitivas, ele está preocupado com o crescimento da organização, porque ele tem a compreensão de que aquela empresa, né, depende, né, do seu trabalho, que ele não é um mero coadjuvante, né, ele é um protagonista no processo. Então essa figura do intraempreendedor, ela está sendo cada vez mais valorizada, especialmente pelas grandes organizações, né, mas de certa forma por todo o ambiente corporativo. Isso é importante, inclusive, para aquelas pessoas que podem pensar o seguinte: olha, eu não pretendo, né, abrir nenhum negócio, eu não pretendo empreender. Mesmo assim, essas habilidades empreendedoras, esse padrão comportamental, provavelmente será exigido por parte do mercado de trabalho. Então, a questão de empreender não é apenas uma questão, né, de você ser pessoa física, pessoa jurídica, de ter um negócio próprio ou trabalhar para uma empresa de terceiros. A questão é, sobretudo, um comportamento, um padrão comportamental, atitudes empreendedoras. Nesse sentido, chegamos a abordar, né, um tema bastante interessante, que são as competências para empreendedores e intraempreendedores. Então, é muito comum na atualidade, especialmente na área de gestão de pessoas, uma compreensão, né, da ideia, do conceito de competência, né, da seguinte forma, né? A competência na atualidade é considerada pelos especialistas, especialmente gestão de pessoas, como a capacidade de mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes visando entregar resultados com qualidade. Então essa ideia, né, de competência. Então, será que isso é válido, né, numa perspectiva tanto para empreendedores, aquelas pessoas que vão tocar seus próprios projetos de empreendimento, mas também para aqueles que vão atuar como colaboradores? Nesse sentido, vamos avaliar uma situação, um caso, né, para contextualizar uma questão que depois será importante para a reflexão e consolidação dos conceitos apresentados nessa unidade 1. Vamos ver esse caso. O atual mundo do trabalho exige mudanças e adaptações frequentes por parte de todos os profissionais inseridos no mercado de trabalho. Após trabalhar por 10 anos no departamento de marketing, numa grande organização industrial, direcionada para a fabricação de rações para animais, João Matos, 38 anos, decidiu abrir seu próprio negócio, uma pet shop. Ou seja, né, João resolve fazer a migração, né, de um colaborador tradicional para o mundo empreendedor. Segundo João, pesaram nessa decisão cansaço com viagens rotineiras no atual emprego e vontade de criar um projeto de empreendimento, ou seja, um novo negócio, começando do zero. Muitos amigos da empresa e familiares questionaram essa decisão. Mas João Matos está decidido, porque acredita que poderá alcançar como empreendedor o mesmo êxito e desempenho que obteve como gestor de uma grande organização. Nesse sentido, tem uma proposta de uma atividade que, repito, será importante para a nossa reflexão
né, e consolidação dos conceitos apresentados nesta unidade 1. Então, a nossa proposta é o seguinte, né? Identifique 5 competências para empreendedores e intraempreendedores. A proposta dessa atividade seria que você, prezado aluno, identificasse competências, né, 5 que fossem importantes, que fossem relevantes para o desempenho de um empreendedor tradicional, aquele que abre o seu próprio negócio, mas que ao mesmo tempo fosse comum, fosse importante também para o intraempreendedor, para o empreendedor corporativo, para aquele profissional, aquele gestor que atua numa organização como funcionário, como colaborador, mas que tem um comportamento, que tem atitudes empreendedoras, né? Então, será que nós conseguiríamos identificar 5 pontos comuns de atitudes empreendedoras entre empreendedores que podemos chamar de tradicionais, pessoas que abrem seus próprios negócios, seus projetos de empreendimentos, e os intraempreendedores, aqueles empreendedores corporativos, pessoas que são colaboradoras, profissionais de organizações de grande ou médio porte, mas que têm uma atitude, um padrão comportamental, né, empreendedor. Então, o nosso desafio nessa atividade, que vocês terão um tempo para apresentar algumas soluções, refletir sobre ela, será de tentar identificar 5 pontos comuns entre o intraempreendedor e o empreendedor tradicional. Vamos a ela? Prezado aluno, tenho certeza que você aproveitou bem essa oportunidade para refletir sobre a questão proposta, que era fazer uma comparação, uma analogia entre as competências, né, demandadas, requeridas do intraempreendedor, do empreendedor corporativo e do empreendedor tradicional, aquele que abre o seu próprio negócio. Nós solicitamos que vocês identificassem 5 competências. Provavelmente, vocês podem ter encontrado até mais do que 5. Essas não são as únicas. Na verdade, são diretrizes, são uma chave de respostas que nós consideramos aquelas que são mais importantes, que têm mais ascendência, né, nessa comparação, nessa analogia. Vamos avaliar cada uma delas? A primeira, iniciativa. É mais ou menos claro que para ser empreendedor ou para ter um comportamento, né, empreendedor, né, ou seja, intraempreendedor, é importante iniciativa. O empreendedor é sempre aquele personagem que busca por soluções, que está tentando, né, identificar processos que resolvam demandas da organização onde ele atua ou do mercado que ele pretende atender. Então ele precisa ter iniciativa. Ele não pode ser apenas, né, como se diria no passado, um colaborador, um profissional tarefeiro, aquele que, né, apenas recebe ordens e procura cumpri-las, mesmo que com eficácia. O empreendedor, ele tem como traço marcante, né, a iniciativa, a proatividade. Outra questão importante, né, como competência empreendedora, seria a determinação. O que é determinação? Né? Vamos lembrar que nós não podemos confundir determinação com teimosia. Às vezes, o mercado pode reagir mal a uma ideia, um projeto que, na primeira concepção do empreendedor, poderia ser até uma ideia interessante. É pouco provável também que um empreendedor corporativo insista numa ideia, num processo, tá, que ele acredite, mas que na organização já foi comprovado que ela não dá resultado. Então, determinação é ser insistente, né? Mas ser insistente, persistir, quer dizer não desistir no primeiro momento. Porque sempre quando você propõe, especialmente algo inovador, algo novo, é provável que
motes de resistência, né, sejam criados, que pessoas resistam às suas ideias iniciais, resistam ao seu projeto, né, não aceitem bem, custem a compreender. Então, nesse sentido, a determinação é realmente uma característica, uma competência, né, de extrema relevância para a atividade empreendedora. Outro destaque que nós fizemos é a busca por informações. Ser intraempreendedor ou empreendedor, ou, né, como nós consolidamos o comportamento, o perfil empreendedor, exige que você sistematicamente fique buscando informações. Hoje, como nós já conversamos, a partir do advento da internet, você tem uma série de possibilidades, né, de pesquisar o mercado, pesquisar a concorrência, avaliar o que está acontecendo nesse ambiente externo, na economia, na política, no clima, e que pode interferir no negócio da sua empresa. Então, buscar incessantemente, monitorar de maneira sistemática o ambiente externo faz parte, né, da atividade de um empreendedor. É inevitável isso, é uma competência que você precisa para sobreviver num ambiente cada vez mais marcado pela complexidade e pela competitividade. A quarta, né, competência identificada para o perfil empreendedor, que também é ajustada para o intraempreendedor, é a questão da autoconfiança. Se você não acredita na sua ideia, como você vai conseguir vendê-la para clientes, parceiros, né, e outras partes interessadas na empresa? Então, autoconfiança, estar consistente. Daí a importância da busca de informação. Porque o que dá credibilidade a um projeto empreendedor não é só um insight, uma ideia original. Ela está embasada, sobretudo, né, em informações sólidas, consistentes e, sobretudo, atuais. Correto? E a última, que nós consideramos extremamente importante, e essa é uma competência cada vez mais exigida no mercado de trabalho, por isso adiantamos que essa questão do perfil empreendedor, ela não diz respeito apenas a pessoas que pretendem abrir ou criar um próprio negócio. Ela está ligada à própria carreira, à ideia de carreira, de profissionalismo, pessoas que atuam no mercado de trabalho independente do segmento de atuação, sejam médicos, dentistas, engenheiros, advogados, correto? Então a última competência foi adaptabilidade. Por que nós destacamos essa questão? Porque se adaptar a diversos cenários, circunstâncias, é uma questão, digamos que é um fator crítico de sucesso para todo profissional ou todo projeto de empreendimento. Porque a única certeza que nós temos hoje, repito, nesse cenário marcado por uma diversa complexidade e competitividade, é a mudança, né? Temos certeza que o amanhã será diferente de hoje. Então, cada vez mais a capacidade de se adaptar a novos ambientes, cenários, realidades, e com um detalhe, num curto espaço de tempo. Não basta apenas a capacidade de se adaptar, é preciso se adaptar, mas, sobretudo, num curto espaço de tempo. Isso pode ser uma vantagem competitiva, isso pode fazer a diferença entre a sobrevivência ou não de um negócio nesse mercado da atualidade. Correto? Então são 5 competências, características que nós identificamos como sendo comuns a intraempreendedores e empreendedores, sobretudo, né, naquilo que nós sintetizamos como o perfil empreendedor. Provavelmente, diversas outras poderiam ser sinalizadas nesse espaço, mas como chave de resposta, achamos que essas têm uma ascendência sobre as outras, elas são realmente relevantes. Esperamos que você tenha aproveitado bem a revisão dessa unidade 1, que realmente, né, enfatize, né, tenha consciência que empreender não é apenas uma questão de abrir um negócio, vai além disso. Empreender é uma questão de padrão comportamental. Essa é uma visão que é muito importante que você tenha, sobretudo pensando na questão da empregabilidade. Obrigado.